Olá, pessoal. Mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam animados para essa disciplina de conclusão, né? Então, o próprio nome já diz trabalho de conclusão de curso, projeto de graduação, desenvolvimento e execução. Então, que seja também, como estágio, um período prazeroso para vocês. Então, já tem a preparação dos projetos vindos do projeto de graduação 1, né, então que foram aprovados, que foram qualificados, e agora nesse semestre a gente finaliza esses projetos. E desejamos que esses projetos sejam concluídos, que vocês obtenham bons resultados, que vocês transmitam esses resultados nos eventos, né, que esses resultados desenvolvidos por vocês vão para além dos muros da universidade, como o pessoal tem falado ultimamente, né? Então, que o conhecimento desenvolvido dentro de um projeto, seja ele de extensão, seja ele de pesquisa, seja ele de conclusão de curso, ele possa realmente sair dos muros da universidade e que a comunidade científica, que a sociedade saiba desse trabalho e dos resultados obtidos por meio desse projeto. Então, vocês já sabem, né, pessoal, que existem inúmeros memes falando de trabalho de conclusão de curso. Então, no curso de Química, ele está praticamente dividido em duas etapas. Uma primeira etapa que vocês fizeram lá no quinto termo, que foi descrever e desenvolver o projeto, junto com a professora Maíra, e agora, então, finalizar isso. Mas a gente sabe que é um momento de tensão, né? Porque tem hora que você acha que você não está conseguindo escrever, tem hora que o resultado que você espera no projeto não é exatamente aquilo que você espera. Então, nós temos aí muitas, não quero dizer ansiedade, né? Mas que a gente tem muitas inquietações, a gente tem muitas agitações internas em função do TCC. Mas existem os memes dele, né? Então, que o estudante foge o sequestro para não entregar o TCC, vou entregar meu TCC no prazo, vou entregar no prazo, vou entregar no prazo. Então, como diz uma aluna minha, mentalizar isso, né? Disse que ia fazer o TCC, mas não escreveu um único parágrafo, né? Que isso acaba sendo uma rotina de final de semana. A gente fala, vou concluir o TCC, vou escrever o TCC, vou ler aquele artigo, e aí acaba não acontecendo, né? Aqui, esse penúltimo meme, né, que fala que todos entenderam os critérios da escolha do tema do TCC, e aí o aluno pergunta ao professor o que é TCC, que para nós isso é super frustrante, que não é o caso de vocês, né? E também, pessoal, tem um lado do professor, porque infelizmente o professor não é só orientador de TCC, né? Ele tem outras funções dentro da universidade e aí muitas vezes não consegue responder para vocês exatamente no momento que vocês desejam, né? Então tem os memes dos alunos, mas também tem os memes dos orientadores, né? Então a gente brinca com isso para que a gente entenda que o momento, apesar da agitação interna que nós temos, ele é um momento de conclusão e de prazer também, né? Porque vocês, no TCC, vocês vão aplicar muito ou todos os conhecimentos que vocês obtiveram ao longo da graduação na conclusão desse trabalho. Então, também é um momento super importante, um dos momentos mais importantes do curso é a conclusão do trabalho de TCC. Então, olha só o momento que vocês estão vivendo agora, né? Então, pessoal, a gente organiza isso, né? Então, eu já trabalhei em instituições que não tinha cronograma, que o TCC era só no último semestre, e aí sem a preparação de projeto, sem aprovação de projeto, e isso era muito desgastante para os alunos, né? Porque muitos chegavam no semestre falando que não sabia o que escrever, né? Não sabia que trabalho desenvolver. Então, em função dessas experiências, a gente dividiu isso em duas disciplinas, para que o último termo seja de desenvolvimento, e não definição de tema, e não desperdício de tempo que poderia ser utilizado para desenvolver o projeto, certo? É assim o que nós esperamos. Claro que tem algumas exceções, pessoal, mas que a gente
deseja que as coisas caminhem da melhor maneira possível. Então, nós dividimos em módulos da mesma maneira, então não fica tudo solto, né, para que a gente possa acompanhar cada etapa do projeto de vocês, né. Então, para não chegar lá em dezembro, quando tem que entregar, o aluno fala assim: "Não, mas eu não fiz nada", né. Não, porque a gente vai conseguir ter o diagnóstico de cada etapa do processo de evolução do trabalho de conclusão de curso de vocês. Por isso, então, que a gente dividiu, os módulos. Então, só de uma maneira geral, o que que a gente tem? O envio do projeto de conclusão de curso, que foi aprovado lá no projeto, de graduação 1, que foi a elaboração do projeto. Nessa turma aqui tem algumas exceções, mas que a gente vai conversar à parte. Então, vão gravar e enviar um vídeo com a apresentação do projeto, que eu, pessoal, não fui banca de muitos dos projetos. E como foi a professora Maíra que conduziu a disciplina, eu também não sei quais temas que vocês estão trabalhando. Então, como o projeto já está validado, vocês vão enviar esse projeto e gravar um vídeo com a apresentação do projeto, que lembra que é projeto. Mas se ele já teve andamento, pessoal, vocês podem me apresentar a introdução, o objetivo, a metodologia, e quem tiver resultado parcial, pode apresentar esse relatório parcial. Ou se tiver alguém que já acabou, já concluiu o projeto, também pode já apresentar o total, e aí a gente vai melhorando. E um relatório parcial, descritivo, só para dizer o que que foi feito nesse primeiro módulo. Foi rever o projeto, foi elaborar o vídeo, foi, adequar o projeto frente às observações que a banca fez na avaliação do projeto de graduação 1, né. Então, um relatório simples aí, para que a gente possa saber o que que vocês, fizeram nesse primeiro módulo. No segundo módulo, é a entrega da carta do aceite do orientador, isso tem modelo próprio. Quem tem, projeto que envolve parte prática e que utiliza a infraestrutura da universidade, esse projeto precisa estar cadastrado na CPDI, mesmo que não tenha aprovação, é preciso o comprovante de submissão, né. Depois, o terceiro módulo, que a gente já vai estar lá em outubro, a entrega da metodologia revisada, né, porque muitas vezes quando a gente faz o projeto, a gente coloca, a metodologia que vai ser utilizada, mas muitas vezes na prática aquela metodologia não é adequada, e aí a gente precisa fazer adequações. Então aqui a metodologia real que vocês utilizaram no desenvolvimento do projeto, mesmo que não seja a mesma que vocês propuseram inicialmente, mas aquela que tenha, que passou por, adaptações, se for necessário. O quarto módulo, então, que nós já estaremos lá em novembro, a gente vai estar em fase final de elaboração desse TCC, né, então já acabando, prevendo a entrega aqui até 7 de dezembro. Por quê, pessoal? Porque como que é esse essa conclusão do trabalho de conclusão de curso? Vocês desenvolvem o projeto junto com o orientador de vocês, esse orientador vai colaborar na escrita, que pode ser na forma de uma monografia ou também na forma de um artigo científico. Vocês, então, um trabalho conjunto aí do orientador com vocês, e claro que eu posso colaborar com isso também, não orientando, né, falando coisas específicas do trabalho, mas o como escrever, o como proceder, então eu estou aqui para isso, na verdade, né, para isso que a gente tem, a disciplina. Então essa primeira versão vocês entregam, porque para cada trabalho a gente vai ter uma banca avaliadora, de 2 professores, que não é o seu orientador. Então, por que que a gente pede com antecedência? Porque, na verdade, esses trabalhos, eles são encaminhados para a banca examinadora, e aí a banca, então, vai avaliar o projeto. E depois a gente define uma data para apresentação oral desse trabalho para a banca. E aí, então, a banca já vai ter conhecimento do trabalho, porque ela já leu o seu trabalho, e aí você vai fazer uma apresentação oral desse trabalho e a banca vai arguir. Então, vai perguntar como é que foi, como é que não foi. Mas, pessoal, vocês serão preparados.
Então, a gente faz prévia, acabei não colocando no cronograma, mas a gente faz uma prévia da apresentação, né? E aí, com isso, eu ajudo a fazer ajustes. Então, fez a apresentação, aí eu avalio essa apresentação, olha, e dou sugestões, olha, poderia ser assim, esse slide está muito carregado, poderia incluir uma figura, né? Então, para que quando vocês forem fazer a apresentação definitiva, vocês estejam seguros do trabalho de vocês, que já serão, mas seguros também da apresentação, porque o que eu costumo dizer é que ninguém sabe mais do seu trabalho do que você, né? Então, pode ter a banca mais difícil que seja, você é que domina esse assunto. E eu falo isso por propriedade, porque imagina que quando a gente defende o doutorado, é uma banca de 5 pessoas. E aí, 5 pessoas que sabem exatamente sobre o seu trabalho. E não é qualquer pessoa, é um professor, doutor, com vasta experiência na área de pesquisa. Então, se a gente consegue enfrentar essas bancas, seja no TCC, seja no mestrado, seja no doutorado, pessoal, a gente está apto para enfrentar muitas coisas. Então, vocês serão treinados para isso, então também pode ficar tranquila, porque o objetivo sempre é treinar para que vocês se sintam o mais confortáveis possíveis na hora da apresentação. E depois vocês têm até o dia 17 de dezembro para enviar a apresentação definitiva e o TCC corrigido. O que que é o TCC corrigido, pessoal? Porque a banca vai fazer sugestões. Ela vai falar assim, ó, lá na página 5, você pode melhorar esse parágrafo, ou faltou uma referência, né? Ou você poderia incluir uma figura que você colocou na apresentação e não colocou na monografia, né? Então, com essas sugestões que a banca fez. Então, tem sido muito tranquilo. A banca ela vem para contribuir e não para ferrar o seu trabalho, como já acontecia anos atrás, né? Então, sempre com o objetivo de contribuição para a melhora do trabalho. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Porque ninguém mais do que você sabe sobre o seu trabalho. Então, por quê, pessoal? Porque é final. Quando a gente fala em trabalho de conclusão de curso, a gente já está na nossa reta final. E o que a gente mais deseja é encontrar vocês na colação de grau, né? Então, só para inspirá-los, né? Pensar se tiver algum momento difícil, entender e perguntar por que que você está ali, né? Então, não é à toa. Então, nos momentos que às vezes a gente sente essas aflições, essas agitações internas, né? Então, que a gente possa realmente entender e lembrar do porquê que você começou, né? E lembrar que está no final, né? Então, na quase conclusão. Então, nós teremos outros encontros, né? A gente tem as webconferências aí para acompanhar, para conversar, para tirar todas as dúvidas que forem necessárias, e eu fico à disposição de vocês, então, para a gente tratar ao longo de todo esse semestre sobre os trabalhos de conclusão de curso. Então, eu desejo sucesso para vocês, empenho, dedicação, né? Porque realmente vai demandar um tempo aí para realizar e para concluir esse trabalho, mas que com certeza dá tudo certo no final. Então, um abraço para vocês, pessoal, e nos vemos na nossa primeira webconferência, que acontece na segunda semana de agosto. Então, um abraço para vocês, pessoal, e até breve. Tchau, tchau.